Hoje nós vamos falar de sinusite. Geralmente a sinusite aparece depois de um resfriado ou de alguma infecção respiratória. Geralmente acontece quando a temperatura cai e quando o tempo fica seco. E aí a poluição e outras viroses podem favorecer o aparecimento da sinusite. Geralmente ela aparece nos seios da face. Pegam aqui nas maçãs do rosto, seio maxilar, pegam aqui a região frontal e podem pegar também até a região temporal, aqui atrás dos ouvidos, né? É uma doença muito comum e muita gente tem até sinusite sem saber, porque os sintomas podem ser variados. Muitas vezes o sintoma que denuncia a sinusite é a tosse intensa. E ninguém pensa que a sinusite pode dar tosse. Pensam que pode dar dor de cabeça. Aí sim, mas a tosse é um sintoma muito comum. Mais comum até do que a dor de cabeça. Aqui com a gente está a doutora Beatriz Moraes para responder às dúvidas de vocês sobre sinusite. Quando é necessário tratar sinusite com antibióticos? A sinusite, ela tem necessidade de usar antibiótico quando é uma sinusite bacteriana. É interessante a gente falar sobre isso porque a sinusite é uma das principais causas de prescrição desnecessária de antibiótico. Por quê? A imensa maioria dos casos vão ser virais. De 2 a 5% dos casos de sinusite aguda que nós vamos pensar na bacteriana. Aguda, por definição, são os casos aí com menos de 12 semanas. Quando que eu vou pensar em sinusite bacteriana? Basicamente em 3 situações. Se essa sinusite, ela piora, então a pessoa começa com resfriado, essa é a história mais típica, e esse resfriado piora, daí eu vou pensar em bacteriana. Quais são as outras 2 situações? Esse quadro está durando mais de 10 dias, ou então começa um quadro muito intenso, com muita dor, com muita febre, às vezes a dor unilateral. Esses são indicativos de sinusite bacteriana e aí teria então necessidade de uso de antibiótico. Sinusite sempre vem acompanhada de febre ou dor de cabeça? Não, nem a febre, nem a dor de cabeça são sintomas obrigatórios de sinusite. Por definição, nós vamos pensar em sinusite quando tiver pelo menos um sintoma nasal, esse é obrigatório, sendo ou obstrução, nariz tampado, nariz congesto, ou secreção mucoporulenta, tanto escorrendo pela frente, que é a rinorreia anterior, ou caindo lá por trás, que é a descarga posterior. Esses 2, pelo menos um dos 2, é um sintoma obrigatório e você precisa ter mais um, que aí pode ser dor ou pressão na face ou uma alteração, diminuição do olfato. E é importante a gente falar que a secreção, ela tem que ser mucoporulenta. O que é isso? Tem que ser catarro, tá? Não adianta ser aquela aguinha transparente. Isso não é indicativo de rinocinusite. Rinocinusite é uma secreção mais espessa, com cor amarela ou verde. E outra coisa, a cor da secreção, ela não me fala se é bacteriana ou viral, mas para eu pensar em rinocinusite, tem que ser sim um catarro. Reações alérgicas também podem desencadear sinusite? Para a gente entender essa pergunta, primeiro a gente precisa falar da diferença de sinusite e rinite. A rinite, por definição, é inflamação do nariz, enquanto que a sinusite é uma inflamação dos seios da face. Nós temos aqui os seios maxilares, os seios frontais aqui na testa e os etimoidais e os esfenoidais aqui atrás do nariz, mais perto do olho. Hoje em dia a gente fala mais em rinocinusite, porque a gente entende que não pode ter a doença dos seios da face sem ter o acometimento do nariz, então. O que acontece na rinite? A rinite alérgica, ela vai edemaciar essa mucosa. Nós produzimos, um adulto, em média 2 litros de secreção todos os dias para filtrar, aquecer e umidificar o ar. Essa secreção, ela passa normalmente pelos seios da face e desce lá na garganta para ir, então, se engolindo e indo para o pulmão. Quando nós temos uma rinite alérgica, essa mucosa do nariz, dos seios da face, ela fica inchada. Essa secreção, ela vai ficar presa no seio da face, ela não consegue sair do seio da face. E aí pode vir, então, um vírus ou uma bactéria e causar infecção. Então, a rinite alérgica, por si só, ela não causa sinusite, mas ela favorece os quadros de sinusite. Os sintomas da sinusite aparecem todos ao mesmo tempo ou podem variar? Quando nós vamos pensar, então, na evolução de rinocinusite, geralmente o que acontece? Começa com um resfriado comum, uma coriza, pode vir uma febre, uma tosse, e esse quadro, em vez dele melhorar ali nos 5 dias, ele persiste. E aí são esses casos que nós vamos pensar, então, em rinocinusite. Os sintomas, eles podem aparecer em tempos variados,
ou pode ter um sintoma mais abrupto de começar de uma vez. E geralmente esses sintomas também vão melhorando. Os dois que mais demoram a sumir é a rinorreia, né, a secreção no nariz, que pode ficar mais uns dias, e a tosse. A tosse costuma ser o sintoma aí mais duradouro, pode ficar 2, em alguns casos até 3 semanas para melhorar completamente. Fazer lavagem nasal ajuda no tratamento da sinusite? Bom, vou começar dizendo que eu sou grande fã da lavagem nasal. A lavagem nasal ela ajuda muito no tratamento tanto da rinocinusite viral quanto da bacteriana. Por quê? 2 mecanismos. Ela ajuda a remover a secreção, então aquele catarro que estava ali causando sintomas, ele ajuda a tirar e ter melhora desses sintomas. A tosse é causada por esse catarro que escorre e cai lá pela garganta. Então ajuda a melhorar a tosse também. E além disso, a lavagem nasal ela tem um outro mecanismo. Nós temos no seio da face, no trato respiratório aqui, todo recoberto por cílios. Esses cílios que fazem o trabalho dessa secreção e passando e saindo. Então são eles que limpam os seios da face. A lavagem nasal, ela tira mecanicamente a secreção, mas ela ajuda os cílios a trabalhar melhor. Ela melhora esse transporte mucociliar e ajuda muito no tratamento da sinusite. Ar-condicionado ajuda a causar crises de sinusite? A sinusite em si não, é parecido com o mecanismo da rinite alérgica. Algumas pessoas têm uma coisa que a gente chama de rinite vasomotora. E que é isso? Eles vão ter sintomas de rinite, coriza, nariz entupido, secreção, com essa mudança de temperatura e principalmente o ar-condicionado frio, que aí o ar-condicionado, além do ar frio, tem um outro ponto que é o ácaro. Às vezes a pessoa não limpa direito o ar-condicionado, os filtros, e isso também ajuda a ter, além da rinite vasomotora, ter uma rinite alérgica. E aí o que vai acontecer? Os seios da face, eles vão ficar presos a essa secreção não consegue sair por causa do edema do nariz e dos seios da face, e aí por isso tem a sinusite. Então não é que o ar-condicionado causa a sinusite, senão num país frio todo mundo ia ter sinusite o tempo inteiro. O que acontece é que algumas pessoas que têm essa suscetibilidade, elas vão ter essa rinite vasomotora, e aí essa secreção pode ficar presa ali e favorecer a sinusite. Mas, em geral, não é isso que acontece na rinite vasomotora. Quando você sai desse ambiente, costuma melhorar os sintomas. Sinusite tem cura? Tem meio um mito aí, né, que a sinusite não tem cura. O que acontece? Nós temos, por definição, 2 tipos de sinusite. Sinusite aguda, que é até 12 semanas, e sinusite crônica, que é acima de 12 semanas. Muita gente fala que tem sinusite, mas nunca foi atrás para ver, para investigar se realmente tem testes diagnósticos, né, de sinusite crônica. Sinusite aguda, essa a gente trata, a gente melhora, fica 100% resolvido e com cura, que não quer dizer que você está isento de ter novos episódios de sinusite. A sinusite crônica, algumas pessoas têm uma doença um pouquinho mais desafiadora, pode precisar de cirurgias, de algum outro tratamento, mas a imensa maioria, se a gente não consegue uma cura, a gente consegue um bom controle da doença. É claro, se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal.